Bom dia, que a bondade, o amor e a misericórdia do Senhor esteja com todos vocês. Filipenses capítulo 3, verso 17 até o verso 1 do capítulo 4, diz o seguinte: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, a minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Esse é um texto que nos ajuda muito a entendermos as parábolas de Jesus, os seus ensinamentos e a vida cristã como um todo. Dois grupos de pessoas dentro da mesma igreja. Jesus conta-nos a parábola das 10 virgens, que ali também representam dois grupos de pessoas que andam na mesma igreja. Dois estarão no campo, um será tomado e outro deixado, e ali Jesus está falando também de gente da igreja. Duas estarão no moinho, também ele está falando isso. Meus queridos, o apóstolo Paulo mostra que, e eu digo infelizmente, eu digo como Paulo, até chorando, isso não é motivo de a gente dizer com alegria, tem gente que não vai para o céu e está na igreja. Não, não é isso. A gente tem tristeza no coração de conhecer os fatos e saber que isso é real. O apóstolo Paulo está falando de dois tipos de crentes, de dois tipos que andam dizendo-se evangélicas, dois tipos de pessoas que usam a Bíblia, dois tipos de pessoas que cantam, dois tipos de pessoas que participam de cultos. O apóstolo Paulo, em primeiro lugar, diz: Irmãos meus, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Existe o grupo de pessoas que imitam os apóstolos, que acatam as doutrinas dos apóstolos e as observam. Existem na igreja aquelas pessoas que de fato servem a Deus de coração, de verdade, que estão aqui neste mundo adorando a Deus, glorificando o seu nome. Existem essas pessoas, mas existem aquelas do verso 18 que Paulo diz: pois muitos andam entre nós. Se fosse um pouquinho, se fosse alguns, se fosse um ou outro, mas o apóstolo Paulo diz: pois muitos andam entre nós. Não são poucas as pessoas. Na parábola das 10 virgens, meus queridos, é a metade. Jesus conta-nos que a metade era prudente e a outra metade insensata. Meus queridos, e Paulo aqui usa a expressão: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia. Paulo estava sempre dizendo: olha, tem gente aqui que está no nosso meio. Ele dizia isso e falou, como ele aqui mesmo diz, ele repetia isso muitas vezes. E agora ele diz, eu digo até chorando, que essas pessoas não são de Deus, essas pessoas não estão com Deus, essas pessoas na verdade não estão servindo a Deus, essas pessoas são inimigas da cruz de Cristo. Que tristeza! Por isso que Paulo chorou e ele chorava por isso. E quem é que não chora? Ao ver na igreja pessoas que ao invés de pregar a mensagem da cruz, estão pregando outra mensagem. Ao invés de fazer tudo para todo mundo andar bem unido, fica causando discórdias, fica semeando contendas, fica falando mal uns dos outros.
o apóstolo Paulo diz: o destino deles é a perdição, não vão para o céu. O Deus deles não é o nosso Deus, o Deus deles é a barriga, é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia. E tudo isso por quê? Disse o apóstolo Paulo: visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então o apóstolo Paulo conseguiu detectar o joio do trigo, ele conseguiu fazer a diferença. Meus queridos, todos nós que estamos aqui neste mundo, somos cidadãos deste mundo. Mas o cristão, ele tem uma segunda cidadania, e a mais importante, que é ser cidadão dos céus. Mas o descrente ou aquele que não entendeu isso, ele não assumiu essa cidadania dos céus, ele não liga para essa segunda cidadania, ele não está nem um pouco pensando nisso, ele só se preocupa com as coisas da terra. Ele é terreno, ele vive para cá, ele se incomoda apenas com essas coisas, com o comer, beber, ele não está pensando na sua morte, nem na sua ressurreição, ele não pensa em Deus, nem no céu, nem no inferno, ele não pensa nas coisas do alto, ele não se ocupa com as coisas do alto. É uma pessoa exclusivamente terrena, que pensa apenas no aqui e no agora. Por isso que Paulo diz: o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Mas e os servos de Deus? Eles são cidadãos da terra, eles pensam na terra também, eles trabalham, estudam, levam seus filhos para a escola, casam, vendem, compram, eles fazem as coisas que qualquer cidadão da terra faz. Mas ele também é um cidadão dos céus e ele se preocupa também com as coisas dos céus, ele pensa nas coisas dos céus, ele pensa em Deus, ele vive para Deus. É o que o apóstolo Paulo diz a partir do verso 20. Ele diz: pois a nossa pátria está nos céus. Somos cidadãos da terra, mas não somos da terra. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria está nos céus e a nossa esperança é no Senhor. Aguardamos Ele a qualquer momento, ou Ele vindo, ou nós indo por meio da morte. Meus queridos, o apóstolo Paulo ainda diz: no qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. A nossa pátria está nos céus. Nós aguardamos o Senhor, a nossa esperança é Ele, e a nossa certeza é que o nosso corpo será transformado. O verdadeiro Filho de Deus, ele está neste mundo, mas ele sabe que esse corpo frágil, que se acomete de muitas enfermidades, que precisamos usar máscaras e limpar as mãos com álcool e estar preocupados, tomar um remédio que nosso corpo será transformado, e será transformado para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Não temos dúvida alguma de que nós, povo de Deus, seremos transformados, seremos ressuscitados após termos sido sepultados e o nosso corpo se transformar em pó, mas temos a convicção de que seremos ressuscitados, receberemos um novo corpo e um corpo glorificado, um corpo de glória, um corpo igual ao de Jesus. Dois tipos de crentes, ou dois tipos de pessoas na igreja. Um carnal, terreno, que só se preocupa com as coisas desta vida, mas o fim deles é a perdição, já que o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, e só se preocupam com as coisas desta vida. Mas e aquele que de fato entendeu a mensagem de Deus e que Cristo entrou no seu coração e ele vive para Deus?
ele faz o melhor como cidadão da terra, mas ele sabe que aqui não é o seu lugar. A sua pátria está nos céus. Ele aguarda o Senhor e ele sabe que o seu corpo será transformado para ser igual ao corpo de Jesus Cristo, para estarmos com ele eternamente. Por isso que Paulo diz no capítulo 4, verso 1: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. É o meu conselho a você. Permaneça firme no Senhor. Saiba que daqui a pouco você sai deste mundo, mas ele não é seu. Daqui a pouco estaremos lá, para a glória de Deus. Um abraço, Deus te abençoe, no nome de Jesus.